Ancelotti, portanto, assina com a seleção brasileira com a missão de carregar o Brasil ao título da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Eu preferiria Jorge Jesus na seleção brasileira. Ai, viúva do Jorge Jesus. A pergunta é se a CBF vai conseguir dar respaldo e construir um ambiente vencedor para que o Ancelotti brilhe na seleção brasileira e se torne o primeiro técnico estrangeiro. Quando o Filipão assumiu no lugar do Dunga, eu falei, o Guardiola é o cara. Ele precisa entender que se tomar 2 cacetadas, 1 cacetada e meia, já vão pedir a cabeça dele. Na semana em que Carlo Ancelotti é anunciado como técnico do Brasil, o homem responsável pelo acordo, o presidente Edinaldo Rodrigues, pode ser destituído do cargo pela Justiça Comum. Ligar no Footplay, informação rápida, no campo ou na resenha. Está confirmado, publicado pela CBF. A maior seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira. Ele vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará a amarelinha nos 2 próximos jogos pelas eliminatórias contra Equador e Uruguai, que acontecem daqui menos de um mês. Ancelotti, portanto, assina com a seleção brasileira com a missão de carregar o Brasil ao título da Copa do Mundo de 2026. E com a possibilidade de uma renovação, por que não, por mais 4 anos até o próximo ciclo, dependendo de como as coisas vão andar. Ancelotti deve chegar daqui a algumas semanas no Brasil para ser apresentado oficialmente em coletiva de imprensa, inclusive já fazer a próxima convocação. Para mim, eu sei que eu vou gerar polêmica. Para mim, eu preferiria Jorge Jesus na seleção brasileira. Ai, viúva do Jorge Jesus. Ai, azar. Eu acho mais a cara da seleção brasileira. Tá? E sei que eu não estou falando besteira, porque eu conversei com muita gente muito grande aqui do futebol na Europa e a grande maioria concordou comigo. A grande maioria falou, eu concordo com você. Para a seleção brasileira jogar bonito, como muita gente quer, e é o que eu quero, o Jorge Jesus seria melhor. Eu cheguei a escutar de gente grande, o Vamp sabe, né? Muita gente que eu tive por aqui, eu ligava para ele direto, de gente grande no futebol mundial, o seguinte, Thiago, o Ancelotti é o técnico paizão. Carlo Ancelotti é um dos melhores técnicos da história do futebol, não tem dúvida disso. Teve um momento que eu achei que era mais fácil aparecer Boitatá e Saci Pereira na minha frente do que o Ancelotti chegar na seleção. Mas a CBF conseguiu, e a escolha é muito boa. Ele não é um revolucionário como o Guardiola. O Guardiola mudou a história do futebol, o jeito de jogar futebol. Mas ele tem o mérito, primeiro, de ter sido o único técnico campeão nas 5 grandes ligas da Europa. Campeão no Milan em 2004, campeão no Chelsea em 2010, no Paris Saint-Germain em 2013, no Bayern em 2017, no Real Madrid 2022 e 2024. O único técnico campeão 5 vezes da Champions League, 2003 e 2007 pelo Milan, 2014, 22 e 24 pelo Real Madrid. Não chega no final da sua melhor temporada e a grande discussão não é nem essa, porque ele é brilhante, sua capacidade de liderar jogadores consagrados como Shevchenko e Cristiano Ronaldo, jovens chegando à Europa como Kaká e Vinícius Júnior, ou jogadores que pareciam medíocres e viraram importantes, como o Gattuso, tudo isso é muito valioso. A pergunta é se a CBF vai conseguir dar respaldo e construir um ambiente vencedor para que o Ancelotti brilhe na seleção brasileira e se torne o primeiro técnico estrangeiro campeão do mundo por uma seleção de um país que não é o seu nativo. Tomara. Então é o seguinte, ele para mim, eu já há mais de 10 anos, desde antes de 2014... Quando o Filipão assumiu no lugar do Dunga, eu falei, o Guardiola é o cara. O Guardiola é o cara para assumir a seleção brasileira e resgatar o futebol romântico do futebol brasileiro. O Ancelotti acho que não vai fazer isso. O Ancelotti não vai fazer o brasileiro amar a seleção, se encantar pelo tipo de jogo dele. Só que a chance da seleção ganhar a Copa é grande. Com o Ancelotti, eu acho que é mais do que estava sendo com Fernando Diniz, com Dorival, com os últimos, com o Interino. Então assim, com o Ancelotti, ele, minimamente, em um curto espaço de tempo, o técnico do Marrocos, olha a campanha do Marrocos. O Marrocos foi bem melhor que a seleção do Tite na Copa passada. Ele assumiu com 3, 4 meses antes. Pegou lá, montou, sabe? Ninguém é... O Ancelotti não conhece, o Gerson conhece. Ele não conhece, talvez, o Mirassol.
Não conhece talvez a Série B, vai acompanhar aqui na Disney Criciúma, Volta Redonda, que até agora para ele não tinha significado nenhum ele conhecer isso. A gente conhece a segunda divisão do Afeganistão? Não conhece. Né? Então pronto. Agora que você é técnico, por exemplo, Silvinho assume a Albânia. Pratos conhece. O que o Silvinho conhecia do futebol da Albânia até virar técnico da Albânia? Nada. Ele vai ser honesto? Não, eu me formei na Itália, acompanhei a Premier League, aí você vira técnico da Albânia. O que você vai fazer? Você vai estudar. O cara tem 1 ano de trabalho, ele vai ficar 1 ano à frente da seleção brasileira. 1 ano. É muito sacrifício estar no futebol brasileiro, é muito sacrifício morar no Brasil, pegar um belo endereço aqui na Barra da Tijuca, no Jardim Pernambuco, no Leblon, aí nos Jardins em São Paulo, onde quer que ele queira morar, aí um bairro com característica italiana, que tem muito mais em São Paulo do que aqui no Rio de Janeiro, não é sacrifício nenhum, mas ele precisa entender como é que funciona o futebol brasileiro, ele precisa entender que se tomar 2 cacetadas, 1 cacetada e meia, já vão pedir a cabeça dele, entendeu? Ele já vai pro Coliseu pedindo para que os gladiadores engulam ele, porque assim é o futebol brasileiro. Ou será que ele não sabe disso? Só vivendo aqui. Não é lá em Arrivederci, lá não é tchau Roma, não é tchau Rio de Janeiro, é tchau Brasil, amigo. É assim que tem que ser. 1 ano de bombeiro, o cara é 1 ano de bombeiro. Você ainda quer que ele fique de frozô lá, vestindo as principais marcas, comendo a cozinha italiana, tendo a cozinha francesa, aquele corte fino do terno italiano, passeando pelo velho continente. Não, senhor. Não, senhor. Vem pra cá. Vem pra cá pra entender como é que funciona a justiça, como é que funciona o bastidor do futebol, como é que vai funcionar a pressão pra cima do seu Edinaldo Rodrigues, como é que vão funcionar esses pedidos de afastamento imediato do presidente da CBF. Não vai ser da Europa, não. Não vai ser da Europa, não, que ele vai tentar conseguir dar um jeito no futebol brasileiro. E nem 1 ano ele consegue dar. E até lá, até a Copa do Mundo, muita coisa pode acontecer. Até a não classificação, o que eu não acredito que vai acontecer. Acho que o Brasil vai pra Copa do Mundo. E com Ancelotti ou sem Ancelotti? Vai fazer turismo na tundra, nas ruínas maias e astecas e conhecer também o topete lá do presidente. O futebol brasileiro não é para principiantes. Na semana em que Carlo Ancelotti é anunciado como técnico do Brasil, e é a 2ª vez que a CBF faz isso, o homem responsável pelo acordo, o presidente Edinaldo Rodrigues, pode ser destituído do cargo pela Justiça Comum. Aliás, foi isso que da outra vez ajudou a melar o acerto, o contrato que a CBF tinha com o Ancelotti. A CBF chegou a anunciar que ele começaria o trabalho na Copa América, na última Copa América, e ele não veio, porque quando chegou a hora de fato ele arrumar a mala e vir para o Brasil, o presidente Edinaldo Rodrigues estava fora do cargo. Mas vamos tratar com otimismo esse anúncio e analisar o que o Ancelotti, quando chegar aqui, poderá fazer à frente do Brasil. Eu acho que é uma contratação inquestionável. Não consigo enxergar outra seleção do mundo que tem um treinador à altura, o currículo do Carlo Ancelotti. A gente pode dizer que hoje a seleção brasileira tem o melhor treinador do mundo possível para uma seleção. Contra ele pesa o fato de que só depois do fim do Campeonato Espanhol, que acaba dia 25, ele vai poder observar jogadores brasileiros que atuam aqui e que atuam fora da Espanha, por mais que ele conheça os jogadores. Não é o dia a dia dele era pensar como o Real Madrid conquistaria o mundo e ele fracassou nesse objetivo nessa temporada. Então ele está atrasado, mas o homem é muito bom técnico, um dos maiores da história do futebol. Então eu acho assim, pensando praticamente, vexames táticos como o que o Brasil deu contra a Argentina, todo mundo sabia que jogar daquela forma ia dar ruim para o Brasil. A chance disso acontecer com o Ancelotti diminui bem, né? É um cara habituado a enfrentamentos de nível internacional que nenhum treinador hoje do nosso futebol tem, porque eles são especializados em resolver os problemas hoje dos nossos clubes, né? Salvar do rebaixamento, assumir time no meio da temporada, das respostas rápidas aqui no nosso campeonato. Esse tipo de enfrentamento dos melhores do mundo contra os melhores do mundo, nenhum treinador brasileiro tem como o Ancelotti. Então, eu acho que isso ele pode trazer uma melhora rápida para o Brasil, de leitura de adversário, de armação de equipe. Embora atrasado no trabalho, faltam só 10 jogos para a convocação para a Copa, também opino que a convocação não tem assim grandes mistérios. Os problemas do Brasil nunca foram de convocação. Falta fulano, falta Beltrano. Mais ou menos eu acho que isso dá para ser mapeado pelo Rodrigo Caetano, pelo Juan, e o Ancelotti, ao menos nessa primeira lista, dá a canetada final. A grande questão mesmo do Brasil não é convocação. É como fazer o Vinícius Júnior jogar na seleção brasileira, mas de acordo com o que ele faz no Real Madrid. Como o Rafinha,
que é um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada, joga tanto no Barça e na seleção ele não joga. Esse tipo de situação tende a melhorar com o Carlo Ancelotti, porque esse cara dirige jogadores desse nível no dia a dia dele há muito tempo. Neymar, por exemplo, eu vi os últimos técnicos do Brasil se curvarem demais diante do nosso craque. É óbvio que o Neymar tem que estar na seleção brasileira bem fisicamente, mas é óbvio também que o Neymar precisa de chefe. E o Carlo Ancelotti é um chefe inquestionável para o Neymar nesse momento. O Neymar tem que olhar o Ancelotti de baixo para cima. O Ancelotti é maior do que o Neymar no futebol mundial, coisa que os últimos chefes do Neymar na seleção não eram. Então assim, o futebol brasileiro está cheio de problemas, a CBF está cheia de problemas, está até aqui de problemas. Mas se a seleção brasileira conseguir ser uma bolha, a preparação do Brasil, tecnicamente, conseguir ser uma bolha, Carlo Ancelotti é um golaço. É o que mais poderia aproximar o Brasil. O Brasil sempre tem chance. O Brasil sempre chega numa Copa candidato. E agora com o Carlo Ancelotti, na minha opinião, chega ainda mais. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, de play é paixão, fute play é paixão, de play é paixão.